Bullying é legal, né? Eu, particularmente, tive uma vivência muito forte com a questão do bullying. Sempre, né? Graças a Deus, graças à biologia, graças ao meu DNA, quando menor, sempre fui o mais forte. Sempre fui o que destacava. Sempre fui aquele que mais oprimia. Isso era a minha cabeça da época. Tinha muitos amigos. Alguns, entre aspas, amigos, né? Época de escola, época de festas, épocas de passeios, zoeiras no centro aqui da roça, né? E uma das brincadeiras características do nosso bando era um ficar zombando, né? Zoando com a fuça do outro. E eu sempre tive um raciocínio rápido, né? E gostava, sempre tive essa criatividade muito aflorada em lidar com as palavras. E oprimia muito esses camaradas, né? É evidente que tinha o fogo cruzado. Esses caras também revidavam. E aparentemente tudo ia bem. Tudo era legal, tudo era divertido. A gente sempre, né, dava muitas gargalhadas. O tempo todo rindo. O tempo todo um zoando com a cara do outro. Isso se intensificava quando enchíamos a cara, né? Quando nós bebíamos e outras coisas mais, né? Características da juventude insensata. Isso era muito forte na minha época de escola, né? Ensino fundamental. O bullying era muito forte. Só que na época não se tinha esse nome. Era gastação, a gente falava que era gastação, né? Gastar com a cara do outro, gastação de onda. E para nós, moleques, era algo que era normal. A gente não tinha noção da consequência, da problemática, o que de fato essa zombaria poderia vir ocasionar a vida da pessoa. É evidente que em todo grupo tem o cara mais destacado, o mais criativo, o cara que pensa mais rápido nessa questão de apelido, de zoeira, de comparações. E tem os caras que são mais desprovidos, né? O cara mais feinho, o cara mais painha, o cara mais esquisito, o cara mais cabeçudo, o cara mais orelhudo, o cara mais magro, né? O cara mais sem graça, entre outras coisas. Em todo grupo, em todo bando, tem esse tipo de gente. E o que eu achava engraçado, né, na minha galera principalmente, é que até os mais esquisitinhos, né, eles eram guerreiros, cara, eles sempre foram peitudos. E eles não deixavam passar barato. A gente oprimindo no apelido, cantando, zoando, pegando pesado com os caras, né? E eles respondiam à altura. Eu, particularmente, e outros, sempre levamos isso como uma brincadeira. Era algo que fazia parte da nossa rotina. Era algo que, de fato, nós víamos como algo que floria a amizade. Algo que realmente era legal de se fazer. Ficar zombetando com a cara do outro. Curtindo, pondo apelido. E, na nossa ignorância, nós não tínhamos a perspectiva de que isso poderia, de fato, desgraçar
realmente desgraçar com a vida do camarada, do companheiro. E principalmente na época de escola, época em que muito dos amigos, muito das companhias que você tinha na escola, você perde esse contato com o passar do tempo. E principalmente quando você não mais faz parte, não mais está naquele colégio, não está mais com aquela turma. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. E o tempo passou. E depois de muito tempo, nós reencontramos, algumas vezes reencontramos com as pessoas que nós vivemos no passado. Principalmente pessoas do colégio, pessoas do ensino fundamental e tudo. E aí é onde as surpresas começam a aparecer. Os frutos começam a aparecer relativos a essa prática do bullying, que aparentemente era tão inofensivo, na época era tão bobo, né? Corriqueiro, ao olhar de uma criança, ao olhar de um ser infantil, um ser imaturo, correto? E a surpresa é essa. Você fala com o cara, você fala com a mulher, você fala com o cara e relembra, né? Aquele passado, relembra a história do que vocês vivenciaram no período escolar e vem a surpresa, vem a bomba. O camarada, a menina, vira e fala: pô, eu não tenho tão boas lembranças daquele tempo, muito menos relativo a você. Você era um cara que vivia me humilhando, vivia tirando chacota com a minha cara, me colocando apelido, me perturbando. Aí você olha torto e fala: mas você dava risada, você participava, você também zoava, né? E eu também fazia isso, só que quando eu retornava pro lar, quando eu me encontrava só, aqueles apelidos, aquelas chacotas, as zombarias, nesses momentos me atingiam como uma flecha no coração. Eu me sentia um merda, me sentia um lixo, me sentia a pior das criaturas. Porque por mais que aquelas coisas que você falava de mim, falava pra mim, por mais que fossem brincadeiras, por mais que fossem zoeiras, sátiras, aquilo me atingia poderosamente. E, infelizmente, eu acabava relacionando com monstros existenciais dentro de mim, com fantasmas que me aterrorizavam e que me deprimiam. E eu ficava estupefato, eu não sabia onde enfiar minha cara, né? Porque eu jamais poderia imaginar que tais brincadeiras, que tais zombarias pudessem ocasionar profunda dor num ser humano. E eu, infelizmente, eu só fui enxergar isso agora, tarde, né? Não agora, há muito tempo, mas tardiamente. E essa pessoa falou pra mim que sofreu muito graças ao meu comportamento, graças àquilo que eu afligia a esse ser humano. E eu mesmo não quero saber se era engraçado, se era divertido, se era legal de forma geral. O problema é que muita gente não entende da forma com que você vê. E é muito fácil para um cara que normalmente é o zombador ir
pouco é zoado. Se bem que eu não era, se bem que eu era bem zoado também. Não era só eu que zoava, né? O outro lado da moeda também era forte. Só que eu sempre tive a capacidade de compreender que aquilo ali era uma brincadeira, não era algo real. E mesmo assim, em alguns momentos, eu absorvia negativamente alguns apelidos, né? Algumas realidades que eram jogadas na minha cara, seja por questões físicas, por questões de comportamento, por questão de fala. Naquela época, tudo. O diabo morava no detalhe. Todo detalhe era plausível para ser encarnado, para ser zoado, para fazer com que nós fôssemos ultrajados. Eu, particularmente, encarava isso de forma leve, de forma engraçada. Era engraçado, né? Mas o que eu, como criança, na época, não compreendia é que as pessoas, né, a diversidade humana, as pessoas não entendem as coisas da mesma forma que eu, que você. Entende? Esse é o problema. Esse é o grande problema desse tipo de atividade, do bullying em si. As pessoas, elas não reagem da mesma forma. Você pode ter uma capacidade de resiliência, uma capacidade de absorver a zombaria, a zoeira, uma forma muito mais tranquila do que um outro ser humano. E às vezes a zoeira que você aplica nesse ser humano é diretamente relacionado a algum complexo existencial do mesmo. E isso, por mais que na hora ele dê aquela risadinha, né? Ele leve como brincadeira, ele dê a entender que não tá nem aí, né? Que é uma zoeira, que ele gosta de participar disso. O problema é o momento que ele se encontra só, que ele se encontra reflexivo, que ele se encontra passando por problemas na vida dele, sejam familiares, sejam pessoais, sejam emocionais. Essas questões, essas verdades, essas coisas que vocês encaram como brincadeira, essas coisas elas podem ser cruciais para nocautear essas pessoas, para derrubar, para fazer com que elas mergulhem em profunda depressão, profundo sofrimento. E eu particularmente só fui perceber isso tarde demais, né? Porque eu realmente gostava, né? Para mim era o ato de zoar com a cara dos outros, era um esporte. Era lazer. Porque apesar de ficar angustiado, né, bem levemente angustiado, misturar as coisas em alguns momentos de individualidade, né, e acabar às vezes misturando essa zoeira, misturando brincadeira com realidade, isso me dava um pouco de angústia, mas quase nada, perto do que eu, de certa forma, ocasionei na vida de outras pessoas. Entende? O que eu quero dizer com essa mensagem é que o bullying não é legal. O bullying não é legal. É evidente que você pode brincar de forma saudável, que você pode, né, colocar apelido nos seus amigos, mas sempre de uma forma, buscar uma forma carinhosa, uma forma não agressiva, porque é muito complexo a forma como essa pessoa pode compreender aquilo, pode absorver aquilo. O bullying é algo extremamente sério. E pelo que eu tenho observado, as pessoas na modernidade levaram o bullying a um nível superior, a um nível muito grave, né?
Hoje eu tenho a impressão de que em algumas situações o bullying não é mais um divertimento, um esporte, um lazer. O bullying se tornou de fato uma opressão insensata. A pessoa hoje, né, em alguns casos, parece que realiza a prática do bullying com outro ser humano realmente com a intenção de judiar, de machucar, de devastar com a vida desse outro ser humano. E isso é muito sério, muito sério. Ao meu ver, necessita-se de uma consciência profunda, de um real entendimento de que tal prática é algo extremamente estarrecedor, algo extremamente nocivo à vida de muitas pessoas. E, sinceramente, alguns casos são irreversíveis. Porque alguns desses seres, eles vão trazer para si tal apelido, tal zoeira, e como talvez algumas pessoas não sejam tão comunicativas, são pessoas que engolem as coisas e ficam quietas, essas zoeiras, esses apelidos, né, esse tipo de tratamento com a pessoa vai fazer com que ela absorva por completo isso, fazendo disso um veneno para a existência dela, um veneno para a alma, trazendo cicatrizes, trazendo estigmas, trazendo um sofrimento que ela vai carregar para toda a vida dela. Vicky, mas isso é exagero, não é assim. Pior que é. Pior que é. Tanto é que algumas pessoas que viveram comigo na infância, na escola, e que eram zoadas de certa forma por mim, depois de década, amigo, depois de década, a pessoa vem, conversa com você, né, e relembra tais fatos. E relembra com muito detalhe. O detalhe tão preciso que às vezes você, como a pessoa que realizou esse bullying, sequer lembrava. Você às vezes tem que fazer um esforço para realmente parar e pensar: nossa, realmente eu lembro disso. Realmente eu fiz isso. Realmente eu disse isso. Entende? É algo muito sério. Muito sério. Não quero aqui pagar de puritano. Não quero aqui... você não faz... Não é isso. É um negócio bacana, é um negócio divertido, o bullying, né? Em níveis amistosos. Em níveis razoáveis. É evidente que você falar isso para uma criança, ela não vai ter uma noção exata do que é ser razoável, do que é ser sensato. Entendeu? Perde a linha mesmo, né? Mas é interessante nós termos a razoabilidade, termos, né, um entendimento de que isso é algo sério e entendermos que isso é algo que pode desgraçar a vida de um outro ser humano. Então, não é que você não vá brincar, não é que você não vá zoar, não é que você não vá colocar apelido no teu parceiro, no teu amigo, mas é sempre bom você ter entendimento dessas coisas. Ter um entendimento de que isso realmente pode devastar a vida dessa pessoa. Entende? Por isso é bom sempre ter o pé atrás em tudo aquilo que vai se fazer relacionado à zoeira, a bullying, né? A brincar com a cara do outro. Mas é isso, amigos. Curta, compartilhe, né? Conteúdo importante, um assunto pouco falado. Aliás, muito falado, mas às vezes as pessoas elas não levam tão a sério esse assunto. Mas é de fato um assunto extremamente sério, extremamente recorrente na modernidade. Para mais Red Pills, sigam no Instagram, TheViking_Oficial. TheViking_Oficial. Sempre com mindset, sempre com postagens Red Pills diárias lá. Beleza?
Para aqueles que curtem o conteúdo do canal, aqui embaixo tem algumas contas para realizar doações. Qualquer valor é de suma importância, beleza? Mas é isso, amigos. Paz!